Olá, povo! Bem-vindos mais uma vez à nossa segunda aula de matemática e hoje com nossos amiguinhos aqui que vão me ajudar. Hoje eu eliminei o pessoal de humanos. O pessoal de humanos só atrapalha, fico batendo papo, me perco e tal. Eles só olham, né? Professor, meu caro amigo físico de plantão. Que legal. Astrônomo. Foi ele que fez, assim, quando a gente fez a numerologia e o estudo de cores, ele falou assim, não, pela tua aura combina amarelo e tal. Eu que sou meio... o verde eu não vou explicar por quê. Olha, o pessoal que está assistindo essa aula é muito mais inteligente do que você imagina. Eles sabem que isso não... Um físico jamais faria isso. Que aura, o quê? Que isso? Para com tudo. Né? Tá bom. Boa tarde, senhora Paula, que é essa pessoa decente dessa bancada. Tem que dar um... nível, tem que aumentar o nível aqui da aula. A senhora Paula Kex, que é a nossa tutora de plantão. Isso. Responde dúvidas. Uma física Qualquer também. coisa, Uma mandem física para também. mim de matemática e física, que sou eu quem vou responder. Opa! Aqueles mapas astrais que o pessoal sempre pede pro Elton, pode enviar para você também. Não, pode enviar para mim, que eu mesmo encaminho para o professor. Né? Coruja. Isso ele gosta muito. Então, assim, pessoal, semana passada não, aula passada. Na verdade, assim, enquanto a gente está gravando essa aula, que ela não vai ser exatamente ao vivo, mas está por ali, tem um lapsozinho de pouco tempo. Na aula passada eu cometi um pequeno deslize. O Elton falou assim, de novo, né? Sempre. Então, assim, eu já vou começar arrumando aquilo ali, que antes de vocês reclamarem, ela já vai estar arrumada. Mas é óbvio que não vai dar tempo, vocês vão reclamar um monte. Então vamos lá para a nossa telinha. Elton, olha o que o Orelhudo fez na outra, no final da primeira aula lá. Estava me emocionando. O Mussolini foi meu professor, eu me emocionei. Com pouco tempo é fácil da gente fazer uma besteirinha. Então tá. Tempo. Daí era com pouco tempo, mas assim, na verdade ele pedia para calcular uma razão, a razão está na outra telinha, uma razão entre a área lateral e a capacidade do cilindro. Capacidade estava meio estranho, porque na verdade ele queria o volume. Capacidade, nessa hora, é sinônimo de volume. Né? Eu usaria, pelo menos. A maldade é que tem uma questão já do Enem, que eles colocaram comprimento vezes largura vezes altura, e isso indicava capacidade. Mas eles colocaram nas alternativas volume, então isso dá teve uma maldadezinha ali, porque você acaba colocando como sinônimo, mas eles deram uma pegadinha e o cara que colocou volume estava errado. Olha, maldade, né? Maldade. A gente vai ver isso depois. Então vamos lá, pessoal. Daí o Orelhudo de plantão aqui pegou e colocou isso daqui. Então o volume do seu cilindro, como qualquer prisma, que dá para dizer que um cilindro é um prisma, né? Se você pensar que a circunferência da base tem infinitos lados. Isso. Daí seria a área da base vezes a altura. vezes a altura. Daí o animalzinho aqui Esqueceu de colocar a altura. E saiu correndo, e daí a hora que terminou o último risco, então tá. Então, de verdade, pessoal, podem reclamar e tal. Isso aqui simplifica. E a razãozinha que era para calcular no último exercício, cortava os pipi. O que mais? Essa coisa ficaria assim. O diâmetro dividido pelo raio ao quadradinho. Boa noite, senhoras e senhores. Bom, o seguinte, povo, se você fizer o cálculo aí, dando uma olhada nos cilindros que apareceram, se você olhar na sua telinha, então dá uma olhada lá. Ó, essas coisas aqui não tem relação à altura. Você não precisa se preocupar com aquilo ali, Elton. Você simplificou a altura. Então, assim, você tem o quê? Diâmetro, que era 4, por exemplo. E daí vamos lá, vamos fazer um cálculozinho daquilo ali só para ver como é que ficava. Então, assim, a minha razão, assim, diâmetro, que era 4, dividido pelo raio ao quadrado, que também seria 4,1. Calculando isso para todas elas, você chegava na razão 2/3. Então, eu fiz um meia-culpa só para dizer de onde estava, tá? O que quer dizer? Eu estou olhando com aquela cara descrente. Já mostra o porquê. Olha que bonitinho isso daqui, Elton. É que, na verdade, quando você chegar no terceiro cilindro, que é a tua solução, então vamos lá direitinho agora. Quando você fizer esse cálculo aqui de 2 raios, vai ficar 2 vezes 3, e de raio ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado. Quando você fizer essa simplificação, nós temos 2/3, que era exatamente a solução. Beleza? Então, assim, sair correndo, hoje não posso errar, né? Hoje tem uma matemática, um físico, uma física. Isso? O teu erro não foi grave. Não, mas na hora do rápido, colocar esqueceu do H. Deve ter um monte de gente que queria estar do outro lado. Olha, sim, que gatinho, perdi meu tempo na frente da TV. Bom, tudo bem. Vamos trocar de aulinha? Vamos. Você faz a troca lá? Então, assim, pessoal, do mesmo jeito, e eu me culpo pelo erro porque, assim, eu estava fora do ar para avaliar. O Elton sabe dessas histórias, a gente se conhece há muito tempo, de vez em quando se brinca e não faz isso. Vocês não vão fazer isso na prova, né? Achou lá? Conseguiu? Tava fácil e daí ficou difícil. Clicou, esses aparelhos modernos e tal. Foi. É por isso que tem uma tutora por perto? Agora conseguiu. A Paula então, só se mexeu, o computador ficou com medo. Nossa aula de hoje, inclusive, tem a ver com você, né? Tem? Tem a ver comigo, olha lá. Então, assim, mas só quando tá ligado. Então quando tá ligado? É. Depois eu explico piadinha pra eles, tá? Explica. Piada interna, então, né, gente? Ele já explica pra você. Povo, seguinte, questãozinha de 2010 também, a partir da próxima aula que vai ter já o fichário, isso, né, dona Paula? Sim, ali embaixo já está identificando que é 2010 e é do caderno oficial.
Caderno azulzinho oficial, o titio INEP que faz a prova, beleza. Que daí nossos queridos aluninhos tiram cópia do caderno azul. Isso? Exatamente. Você pode entrar no site do INEP, fazer o download da prova, para assim você conseguir acompanhar as aulas junto com os professores. Vou fazer uma pergunta E muito vale a difícil. numeração daí. E se o aluno for daltônico? Aí está escrito na capa, azul. Ele lê azul. Exato, ele pode ser daltônico, mas não pode ser analfabeto. Vocês iam cair nessa. Bom, questão 37. Ele não sabe o que ele está falando ainda, Paula. Ele não se tocou físico, ainda. né? Eu sei, É físico na parada, rapaz. Eu sei. Qual Então, é? vamos lá. No Monte Cerro Amazonas, no deserto do Atacama, no Chile, era esse que era o mais seco do mundo, aí o físico. É, né? É o que eu lembro. Daí ficará o maior telescópio de superfície terrestre, o telescópio europeu extremamente grande. Aí vem a piadinha do abobado ali. Quer que eu faça a piadinha? Extremamente grande. E ELT. Quando ligar, ELT on. Ligou. Isso. É. Como a aula não é sua, no momento ELT off. Então, Por assim, enquanto. O seguinte, daí, esse ILT é um espelho primário, daí a criatura diz assim, com 42 metros de diâmetro. Tem um espelhão lá e o dobro do raio aí. tem 42 metros de Lembrando que um diâmetro. telescópio, ele funciona através da reflexão da luz. E esse espelho é um espelho curvo, né? Então, um espelho esférico. Você pega uma calota, uma esfera espelhada e corta uma calota desse espelho e consegue, então, espelhar a parte de dentro e formar um espelho esférico côncavo. Esse espelho, ele tem a magia, entre aspas, dele, é justamente conseguir concentrar os raios de luz de uma fonte longínqua num ponto. E como ele é grande, ele consegue captar muitos raios de luz e formar uma imagem bem formada, uma imagem com uma nitidez, vamos dizer assim, incrível, cheia de detalhes, porque a imagem é formada por vários raios de luz. Lembrando que os raios de luz sempre se propagam em linha reta e, como vem do infinito, refletem-se e acabam se formando no foco desse espelho, que é uma distância muito, muito grande. Só que essa imagem é pequena. Então você precisa de outros elementos, como oculares, para conseguir ampliar essa imagem. Então o telescópio funciona desse tipo. No meu e da Paula, nós adoramos astronomia. Depois que o cara pega e fala que ele, por magia, eu falo que ele faz mapa astral, daí ele não fala de mapa astral, mas é magia. Bonita, tá bom. Da aplicação do espelho. Tá bom. E eu costumo comparar o espelho de um telescópio como a ideia de você ter que coletar água. Se você quer coletar água da chuva, você sai com um copinho, você coleta pouca água. Você pega uma bacia com uma área bastante grande, você coleta bastante água. Então esses espelhos de telescópios têm que ser muito grandes para conseguir coletar uma grande quantidade de luz. Quanto mais luz a gente consegue coletar, mais informações a gente agrupa naquela imagem. Por isso é enorme, né? A hora que esse bicho começar a entrar em operação, vai ser maravilhoso. Vai começar a cair água nele, é isso? Também, isso. Entendeu bem o que eu quis dizer. Vamos lá então, 42 metros de diâmetro. Olha que bonitinho. Ao ler esse texto em uma sala de aula, a professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano, que é de aproximadamente 2,1 centímetros, depende, o meu esbugaiado chega num 5, mas vamos lá. Daí assim, qual a razão? De novo, aula passada a gente fez isso. Divisão. Daí, exatamente, razão, nossa senhora, eu não sei porquê, mas eu devo ter assim alguns seres a mais, eu vou ter que ficar descosta para fazer isso. A razão é uma divisãozinha, o quociente é o resultado dessa divisão. Qual é a razão entre o diâmetro, olha que bonitinho, do olho humano? Então a criatura já colocou esse troço, não é aquelas que você faz em geografia que você tem que saber quem que está colocando em cada ordem. Do olho humano e o diâmetro do espelho primário do telescópio. Então, olho humano para espelho. Olha que bonitinho. A razão é fácil. Esse olho, ela falou que tem 2,1 centímetros de diâmetro e o telescópio 42 metros. Problema grave, senhor Nelton. Unidade. É, né? Como sempre. O físico vai querer fazer aquelas transformações que você gosta tanto ou não? Posso fazer sim, mas eu acho que tem uma técnica muito rápida aí, que é utilizar o prefixo. Usa o prefixo sente e acabou. Eu sabia que você ia dizer isso. Tá? Sabia, então, né? Não sabia mesmo, porque a última vez eu fiz esse troço aqui e a gente montou aquela tabelinha que você detesta, né? Porque assim, tia Paula, a senhora que está trabalhando com crianças, é sempre bom a tabelinha. Esse rapaz aí que é um mala, ó. Tia Paula. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Faz a casinha também. Vai. Ó, eu estou precisando de um jeito mais instruído nesse local, né? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, assim, é legal saber disso. Mas, assim, o que o tio Elton fala é o seguinte: como centi é a centésima parte, então, para você transformar alguma coisa... Do metro, exatamente. Então, centímetros, né? Centímetro. Então, assim, ninguém fala centímetro, mas é uma maneira legal de você se lembrar-se que o centímetro é a centésima parte. Ou seja, em 1 metro cabem 100 centímetros. Então esse centi justamente é um prefixo que denota 1 sobre 100.
Se você pensar em potências de 10, 100 é 10 ao quadrado. Então, 1 dividido por 10 ao quadrado. Você pode passar o 10 ao quadrado lá para cima mudando o sinal do expoente. Então, o 100 vale 10 na menos 2. Posso perguntar para a Paula agora? Bom, é o seguinte, não, entendi. Escreva mas, assim, lá o que eu falei, que acho que não, é eu vou fazer, mas é bacana. Então, assim, quando você falou que essa coisa aqui, então, a ideia é sempre assim, não sei se eu estou certo, vamos ver se você concorda comigo, é sempre mais fácil você passar da maior unidade para a menor. Eu acho que é menos trabalhoso. Pode ser, porque você vai eliminar... Exatamente. Não, mas peraí, você vai fazer com vírgula daí. Sim, mas tenta fugir da... Não, mas é tranquilo mesmo com vírgula. Quer ver que bonitinho? 42 metros. Se você for passar 42 metros para centímetros, então assim, você já falou que cada metro vale 100 centímetros. Então eu vou ter 4.200 centímetros. Para cada metro eu vou colocar 2 zerinhos ali em centímetros. Beleza? Beleza. Tá, como isso aqui é uma razão, ele vai acabar sendo adimensional depois. A dimensão já foi para o espaço. Sim. Então assim, mesmo que tenha vírgula, esse aqui é um cálculo simples, Elton. Porque assim, concordo. 42 é o dobro de 21 mesmo que tem aquela vírgula. Tranquilo? Então assim, se você for pensar nessa coisa aqui, aquilo ali seria o dobro de baixo. Então assim, só por maldade. Se fosse assim, vamos fazer aquilo que nosso aluno tem que fazer bastante em matemática. Se fosse 2,1 vezes 2.100, quantas vezes maior seria o de baixo? Você teria que andar com a casinha quantas? 1000 vezes. 1000 vezes. Você deveria andar com a casinha aqui. 1, 2, 3, esse troço seria 1000 vezes. Tranquilinho? Então, assim, isso aqui seria 1000 vezes. Esse cara aqui, além de ser 1000 vezes, ainda é o dobro. É o dobro. Então é 2.000 vezes. 2.000 vezes. Então, assim, por picaretagem à parte, eu posso escrever que a sua razãozinha é 1 para 2.000. 2.000. Pode ser? Ficou muito triste. Pode ser. Eu nem fiz a tabelinha dessa vez, se não ficar chorando. Ai, porque ele transformou esse negócio de ficar andandinho lá. Ih, eu acertei. Ó, beleza? Beleza. É? Tranquilo. Então tá. Perguntas? Pô, vamos lá. Isso aqui é legalzinho. Eu, Elton, inclusive, a última vez que a gente comentou essa questão, ele percebeu uns negócios bem bacanas aqui. Será que eu vou lembrar de novo? Questão... Hã? Não, mas é legalzinho. Então, não se preocupe, se não lembrar também, eu passo a cola. Daí, acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que do 0 aos 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17. E a partir dos 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor até se tornar imperceptível. Na verdade, ela não é imperceptível, porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai decrescendo, né? Vai ficando aquela corcova, vai dar... Ó, bom, o que ele fala de importante aqui? A variação da altura do filho, dos 0 aos 10 anos, ocorre de forma mais rápida do que dos 10 aos 17. E depois dos 17, cada vez vai ser menor. Ô, Elton, assim, crescimento, só para antes de começar aquilo ali. Se ele fala que a criatura cresce, e daí coloca potência de alguma coisa, você podia dizer que o crescimento era um negócio exponencial. Se ele fala que o crescimento era sempre a mesma coisa, eu posso dizer que o crescimento, a mesma taxa, eu posso dizer que essa coisa era uma reta. Sim. Então, foi isso que ele falou ali. Na verdade, de repente, até os 0 aos 10 anos é uma reta. Só que depois ele muda. Ele muda o quê? Para criaturas que estão estudando aí para o Titio Enem, tua retinha é uma função afim, linear, às vezes, se você pensar na altura, não vai começar como linear, ela vai começar como afim, porque você não começa com 0. Você já nasce você já nasce com uma certa... Então, assim, esse grafiquinho aqui ficaria melhor para cá. Você já nasce com uma certa altitude. Depende. Em física a gente chama de condição inicial, né? Isso. A altura inicial, nesse caso. Você sabe que matemática também tem uns negócios bacanas, né? Porque, assim, quando você vai brincar com essa fórmula, ele também pode chamar isso aqui de valor inicial. Por exemplo, e mais na física, porque daí quando você vai pegar, por exemplo, tempo no eixo X, você não pode contar com tempo negativo. Então você chama aquilo ali de posição inicial. E você chama o A, além de tudo aquilo lá, de taxa de variação. Sim. Então, assim, esse cara aqui é um dos nomes daquela variável ali, o coeficiente angular. Beleza? Então, assim, vamos ver o que a criatura quer, que eu já baguncei bastante para a gente lembrar de reta. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas dos filhos nas idades consideradas. Jamais vi isso, né? Nenhuma casa de pai tem aqueles rabiscos na parede lá que o cara pega e coloca ali. A girafa. Coloca ali do lado para a criancinha comparar, né? Olha que bonitinho. Que gráfico corresponde ou representa a altura do filho desse casal em função da idade? Isso, agora jogue tudo no chão, tá fácil não. Vamos lá, povo. Olha que bonitinho. Então tem alguns gráficos aqui do crescimento em função da idade. Eu vou avacalhar um pouco e vou fazer aqueles comentários que você já sabe. Depois eu volto. O que você acha desse gráfico aqui, Carol? O cara simplesmente
Aos 17 anos, aqui cresceu... Aos 10 anos ele parou de crescer, dá uma olhada ali. Então assim, aos 10 anos aqui aos no 10 X, anos ele parou de crescer. E aos 17 ele cresceu com uma velocidade infinita. No dia. No dia. Não tem nem variação. Ele pega e vai assim. Dormiu e acordou maior. Isso. Se fosse com o pé, eu entendo isso. Ele era um anão e daí cresceu. Com o pé eu consigo entender isso. Você consegue não? Com o pé? Lá em casa a gente era probe, meu pai comprava sempre o sapato número 36 até você ter 15 anos, entendeu? Você usava o mesmo, assim, da hora que você tirava o 36 você ia pro 41. Então, assim, tamanho de pé eu consigo entender, porque você usava o mesmo, mas assim, esse troço não dá, cara, ó, a criatura vai assim... Dos 10 aos 17 ele não cresceu. E daqui a pouco ele vira Olha, girafa, biologicamente o negócio assim, mas isso é uma anomalia, ele não fala sobre problemas de crescimento nesse texto, né? Então, pode ser? Vamos ver se tem mais alguma brincadeira aqui. Olha que amor, esse aqui é mais legal ainda. Olha que assim, ele já nasce com 51 centímetros, eu vou acreditar. Então, beleza, vou deixar ali mesmo sabendo. E outra, esse troço aqui não é função, para quem estuda função. Tem vários... Porque para o mesmo X você tem vários Y. Várias imagens. Tá? Você tem várias imagens, então assim, você vai ter todas as imagens do 51 até o 17 com X igual a 10. Então essa coisa não é nem função, mas vamos brincar lá. Se alguém perguntar para ele assim, se alguém chegar para a gente, querendo ajudar um pouquinho, se alguém perguntar assim, chegar para essa criança aos 10 anos de idade, perguntar aos 10 anos de idade qual é a sua altura, ou qual era a sua altura, a criança não vai saber dizer. Porque ela vai dizer assim, bom, pode escolher aí. Pode ser qualquer dos infinitos números tem entre 20, 51 e 148. Isso aí acontece com aqueles caras que vão jogar futebol, entende? O cara tem várias idades. Que você fica um ano sem ver, quando vê, mas ele não se guardou durante o ano e cresceu só na sua frente, né? Porque assim, ó, então esse cara aqui também, esqueça. Olha que bonitinho, daí ele passa assim, ó, ele não tem crescimento aqui no meio, cara, não tem função. Daí quando chega nos 10 anos também, ele pega e abre uma caixinha e estoura. Aquele palhaço que mais? De novo, nada até os 17. Então assim, também outro totalmente... Esse cara aqui também é bacaninha, ó. Tem um certo crescimento, aqui de uma vez só. Depois tem um outro crescimento de uma vez só, depois um outro crescimento e aqui nunca mais ele vai crescer. Então, esqueça. Você concorda que até agora os caras ajudaram pra caramba, né? Sim. Vamos ver o último. Beleza. Também avacalharam. Senhor, mas assim, senhor, sem dúvida. Eu acho que é aí, porque quando eu comecei a estudar crescimento do filho, eu sei que ele vai fazendo sempre uma escadinha. Eu colocava os filhos juntos e dava uma escadinha. E esse daí doía, mas aí é uma medida no instante, né? Em física tem isso, né? É uma medida instantânea, mas do que não tem nada a ver com isso aqui. Velocidade instantânea é aquela do radar, por exemplo? Isso. Pode ser? Isso. Então tá, esse cara aqui também não. Bom, então vamos ver que aparentemente só sobrou A. E vamos ver aquilo que ele analisou, ó. Do 0 aos 10, ele tem um certo crescimento. Então assim, esse ângulo vai ser 1. Depois, quando você for dos 10 aos 17, essas retas que eu consigo fazer, que parece um miojo, não pode fazer propaganda de televisão, né, mas vamos falar do miojo, essas retas que eu faço, então aqui, você tem um coeficiente angular, você tem um ângulo, quando você passa do 17 aqui, você tem um outro ângulo, e esse outro ângulo aqui, vamos colocar essa coisa para o outro lado. É duro não querer pagar com a mão na TV, né, Elton? E eu estou acostumado com aquela outra caneta que a gente usa para trabalhar também, que apaga com a parte de trás. Eu sei. Então, assim, o que acontece quando se for para esse outro ângulo aqui? Esse ângulo aqui vai ser menor do que o primeiro, o crescimento do segundo vai ser menor que o primeiro. E depois, o crescimento vai ser menor ainda, outro crescimento vai ser menor ainda. Posso te pedir para fazer uma coisa? Diga, que vai me ajudar bastante em física na sequência? Diga, querido. Ó. Pinta de verde de 0 a 10 anos. De 0 a 10 anos. Então esse é o tempo que passou no primeiro, lá no eixo X, lá no X. Beleza, só para você lembrar. Agora faça em verde a taxa de variação, o quanto variou? De 51 para 180. O que seria a taxa de variação aqui? A taxa de variação seria a tangente. A tangente. A tangente seria o quê? Mas mostre só a variação. Eu falei taxa, mas só a variação. Anos? Pinte de verde de 51 a 148. Beleza. Por gentileza. A taxa era para dividir. Não, tá certo. A taxa... 148 menos 51. Então vejam que... 97. Vejam que em 10 anos... Ele variou de 51 para 148, o Coruja fez a conta lá em cima. Como se fosse 9,7 centímetros por ano. Faça com outra cor. Faça, por gentileza, vermelho de 10 a 17. De 10 a 17. E mostre o quanto variou a altura da criança de 10 aos 17 anos. De 10 Bem a 17, pouquinho. Aquela variação... O que explica esse pouquinho, né? Tá certo que, infelizmente, não é o mesmo. Podia ser 20 anos ali, que ficaria mais bacaninha pra gente analisar. 48 para 71, isso aqui vai ser 23. 23 em quanto tempo? Em 7 anos. Se você dividir esse troço aqui, se fosse 28 daria 4, isso aqui vai dar 3, alguma coisa. Então assim, olha a diferença. Isso. Então, e a reta, o que eu acho legal agora, quem está nos assistindo, perceber a inclinação da reta. Quanto menor a inclinação, menor é a taxa de variação
para a mesma quantidade de tempo que passou. Ali, infelizmente, o gráfico não ajudou porque não é a mesma, porque de 0 a 10 passou 10 e de 10 para 17 passou 7. Mas eu acho que mesmo assim vale a ideia aqui, né? Se você pegar mesmos intervalos de tempo, você vai ver que as variações foram diferentes porque as inclinações são diferentes. Mas sobre uma mesma reta, se você analisar só a mesma reta, você vai ver que a taxa de variação foi sempre a mesma. Aí é isso que está o lance da reta, por isso uma reta. Quando a taxa de variação é a mesma, varia de 2 em 2, varia de 5 em 5, varia de 10 em 10, você sempre vai ter retas. A hora que a taxa de variação começa a mudar, variou 10 no primeiro segundo, variou 5 no segundo segundo, variou 2,5 no... Você começa a ter uma curva. Isso explica por que, por exemplo, no gráfico da posição pelo tempo no MRUV, você não pode ter uma reta mostrando as posições em função dos tempos. É uma parábola. Porque você está indo ou cada vez mais rápido, deslocando mais nos mesmos intervalos de tempo, a tua velocidade está aumentando, ou menos. Aí aquela parábola com vários tipos de inclinação nas tangentes de cada ponto daquela parábola. Reflita um pouco sobre isso, eu tenho certeza que todos vocês já estudaram um pouco isso, reflitam um pouco sobre essa questão e vocês vão tirar grandes conclusões a respeito dessas inclinações tangentes na parábola. Se deixar o Elton falando, daqui a pouco ele vai falar em derivada. Tô quase lá. Eu sei, tô vendo. E você, quando falou da velocidade instantânea, tava nela, né? Daí é o seguinte, povo, porque assim, quando você vai trabalhar até nos livrinhos, os mais usados aí no Brasil, não vou citar nomes, mas se você tiver, ele fala assim, nessa história da taxa de variação, e é exatamente isso que ele fala, que quando você desloca uma unidade, é isso que ele pega no X. Uma unidade no X, o que acontece no Y, que daí você tem exatamente a tangente ali. Isto. Tá? Beleza? Muito legal, muito bacana isso. Vamos pra frente. E tem uma aplicação em física enorme, enorme. A física não serve pra nada. Eu acertei isso, viu? Bom, daí. Depois da última. De coruja você virou foca? É quase. Tô palminhas. É aquela história de foca, não, porque sai foca voando. Ó. Vamos dar uma olhada, questão 141 do mesmo ano 2010. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E pior de tudo que essas coisas são sérias. Daí, estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. Cara, com 10 anos a única coisa que eu tinha é espinha, cara. Ó, bom, daí assim, tá lá, porcentagem e as regiões do Brasil. Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. As criaturas de pretinho, lá para você ler a legenda, possuíam telefone celular com 10 anos ou mais. As criaturas de pretinho fosco, de cinzinha lá, ó, não possuíam. Mais clarinho, não possuíam. Isso aqui dá para falar até de geografia, né? Se o Elton, se o Laércio estivesse por aqui, dá para falar até de história, porque daí você vai pegar assim, não querendo sacanear, mas assim, você pega algumas zonas mais pobres do Brasil e você vê a disparidade. Sim, enquanto claro, todo o resto aqui você está percebendo que tem, você percebe isso também. Vamos lá. Fonte IBGE, não interessa. Quer ler, lê em casa. Não é à toa que a fonte é o IBGE, né, Coruja? Bem o que você falou aí. Daí, supondo-se que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam telefone móvel celular? Então, assim, o número total de estudantes que foram pesquisados no Sudeste eram 14.900. E ele quer saber quantos deles possuíam telefone celulítico. Vamos voltar para lá. Telefone celulítico só, isso, é para cá o animalzinho. Isso, dedinho está lá. Bom, no Sudeste, olha que bonitinho. Ô tio Elton, por que os caras colocam todo esse troço aqui se eles só querem saber do Sudeste? Olha, eu parto da teoria de que o Enem sempre vai pensar que pode ensinar durante a prova. Eu particularmente gosto dessa visão do Enem. Eu acredito que a gente possa aprender durante a avaliação. Eu acho que ele está ilustrando justamente isso que você chamou a atenção. Uma visão a respeito da distribuição de renda ou de como se distribui, pelo menos, o que a gente pode ler nesse gráfico, né, mais diretamente. Quem tem muito celular, em que região tem bastante gente usando celular, em que região tem menos. Mas eu acho que é isso. Mas realmente, aí ele mostra tudo isso, isso é muito característico do Enem também. Ele mostra uma enormidade de informações que são importantes, sem dúvida nenhuma, nessa visão de que estou educando, estou ensinando alguma coisa. Mas aí realmente ele faz uma pergunta que geralmente é muito contundente, assim, ela usa um pedacinho daquela informação que ele te passou. Então, nesse sentido, a gente tem que ficar bem atento mesmo. Ele conta uma história enorme e depois ele quer só um detalhezinho dessa história. É normal. Já, o Enem... Pior. Não, Daí, assim, mas uma sugestão é primeiro o aluno ler, então, a pergunta para depois ir para o texto para saber exatamente o que procurar no texto. É uma porque técnica. senão...
É uma Por uma técnica. questão de tempo. Eu como sou voadinha, já fosse assim, eu leio, procuro no desenho, volto a tentar ler, mas depende do que... E é treino, que nem tu falou assim, eu concordo contigo, mas é treino. Que nem o Marcos falou assim, eu vou aproveitar que ele não está, ele falou assim, faça primeiro português. Eu concordo, você vai fazer matemática em português. Para 99,9% das pessoas que vão fazer, faça redação. Para aquele 0,1, não faça. Tem o cara que sabe muito matemática, que vai querer fazer matemática primeiro, que ele não vai conseguir fazer redação enquanto ele estiver pensando em matemática. Certo, tio Elton? Então, Pode. E acha o seu jeito. Eu acho que nessa hora tem que se conhecer. Tem que se conhecer. Eu acho que... Bom, deixa. Cada um sabe. Olha que bonitinho, então. 56 e 44. Lembra lá, 56% possuíam e 44% não possuíam. Então, vamos para frente lá. Eu sei que na região sudeste, então, 56% tem telefone. Eu vou colocar aqui, sim. E os outros 44% não. Querido senhor Elton e pessoas que estão por aí, tia Paula e os nossos caros seres que estão aguentando matemática na porrada aí. Uma coisa normal de se querer fazer com porcentagem é assim, bom, se você acabou de dizer que 4.900 jovens habitantes, pessoas... 14.900. Isso, eu não sei ler, mas tudo bem. 14.900 em porcentagem eram 100%, então assim, ele quer saber quantos deles possuíam telefone, então, quantos deles possuíam? 56% é X. Cara, é o seguinte, ó, tenta não fazer regrinha de 3 nunca. Eu não sei se você está fazendo esse troço aí, eu sei que gosta de fazer isso, mas assim, regrinha de 3 eu tenho perdido. Aquele 100 ali só serve para você deslocar 2 casas depois da vírgula. Então assim, toda vez que matemática pede para você achar a porcentagem de disto, daquilo, ó, me empolguei. Toda vez que pede para achar alguma porcentagem daquilo, não, né, o orelhudo, daquilo, sempre que ele pede para achar uma porcentagem de alguma coisa, calcula a multiplicação. Então, assim, quando ele pede para você achar 56% de alguma coisa, esse D aqui significa multiplicação de 14.900. Daí, o que a tia falou no prezinho? Se não tem nada aqui embaixo, coloca 1. Sabe por que coloca 1, né? Gente, Elton, no denominador. Por que coloca? Senão o 14.900 cai. Não? Daí. É um apoio. Simplifica essa coisa... e multiplica. Como eu estou com preguiça, e também não vou pegar o telefone celular para calcular, uma das coisas que o teu Enem cobra bastante é que você consiga interpretar o resultado. Então, assim, eu não vou fazer esse cálculo. Tem várias habilidades e competências que você vai ser cobrado, tem cálculo que você vai ter que fazer. Mas olha as respostas, quer ver? Ó? Vamos ver o que o tio Elton fala. Tio Elton, você acha que as respostas estão muito próximas umas das outras? 5.000, 6.000, 7.000... Não, se a resposta fosse assim, 5.521, 5.530, 5.000... Aí eu ia fazer cálculo. Faça a conta. Aí eu ia fazer cálculo. Faça a conta. Mas assim, você está fazendo esse troço, espera aí, bom, vamos ver o que eu sei. 50% tem que ser um pouquinho mais da metade. Isso, 50% é a metade, então, 56% assim, é um pouquinho mais. Essa coisa assim, vou traduzir para o português que eu queria falar. Isso aqui é mais ou menos 15 mil. Tá. Certo? Isso aqui é aproximadamente 15 mil. Estou aproximando. Aproximadamente 15 mil. Ah. Eu quero 56%. Então, assim, se fosse 50%, era metade. Então, metade daquele troço dava uns 7.500. No 7.500... Mas é um pouco mais que 7.500. No 7.500 já morreu tudo isso. Num pouco mais, morreu isso. Esse cara aqui é muito mais do que 7.500. Pronto. Ó, detesto fazer conta. É porque eu erro. Processo coruja de... Isso, olha que bonitinho. Letras de cálculos. O que você acha da ideia? Pode ser, eu acho que vale o raciocínio, né? Cara, você vai ter no mesmo dia uma prova de química. Química coloca estequiometria, não sei mais o que, você passa 10 horas fazendo cálculozinho. Beleza? Não, no dia não. Regra de 3, dia anterior. Regra de 3, regra de 3. Modalidade, normalidade, não, dia anterior. Bela. Física também aparece. A gente pode burlar a falta de lembrança a respeito de alguma equação utilizando a regra de 3. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, é uma muleta, porque se você pega coisas que são inversas com quadrado, a coisa começa a degringolar. Mas, por exemplo, uma coisa que é recorrente no Enem é a questão de energia, potência vezes tempo. Você pode resolver por regras de 3, é uma condição linear, você pode resolver. Mas eu acho uma muleta, mas vale. Eu brinco sempre com os alunos, falando assim, normalmente essa ideia de regra de 3 vem, o cara está no começo do primeiro ano, ele tem a função afim. A função afim é uma regra de 3, que na verdade é aquela que você falou de todos os deslocamentos iguais no X, vai ter no Y. Quando ela é linear é melhor ainda, porque começa do zero, é só fazer a regra de 3 direto. Daí o cara vai para uma função quadrática, a hora que você varia os mesmos valores do X, você pode estar aumentando ou diminuindo, né? Porque de repente você muda de sinal, a tangente muda ali, você não sabe se... Então esqueça, ó.
Beleza? Vamos para o último aqui, senão daqui a pouco eu sou tocado. Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir dos dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE. Quase não consegui falar. Daí, ó, você, professor Elton, cai em gráfico e tabela no Enem? Será que cai? Não, né? Ó, daí, esse daí é aquele primeiro era um gráfico de colunas, esse aqui vai ser um gráfico de barras. Ó, taxa de desemprego nas regiões metropolitanas em março de 2010. Povo, isso aqui é outro troço que eu continuo enchendo o saco de vocês e vou bater sempre. Essa era a prova de 2010 e os caras colocaram alguma coisa feita em março de 2010. Então, assim, você que vai fazer Enem, a prova está sendo feita maio, junho, julho. Está na hora de começar o que você acha, Elton. Ver revista, ler jornal, porque tem muita coisa que vai ser recortada agora. Ninguém vai fazer a prova do Enem em agosto. A prova em agosto já está prontinha. Ó. Você concorda com a ideia? Sim, claro. Vamos lá, vou parar de... Está bem informado. Quem está bem informado tem vantagem. Para o Enem e para o resto da vida, né? Para tudo na vida. Taxa de desemprego, está lá as taxas e do lado tem essa coisinha aqui. Ele não falou nada em porcentagem? Não, só colocou a taxa de desemprego. Daí, está lá que foi feito no Globo e blá, blá, blá. Supondo que é total de pessoas pesquisadas, ó, de novo, acho que eu já vi isso antes, ó, o total de pessoas pesquisadas na região de Porto Alegre, bate. Nossa, mas eu estou com beriberi. Equivale a 250 mil pessoas. Ó, pessoal, de novo, só Porto Alegre tem 250 mil pessoas. O número de desempregados em março de 2010 nessa região foi, então, olha lá, supondo que o total de pessoas pesquisadas na região de Porto Alegre é 250 mil, o número de pessoas pesquisadas, vamos dar uma olhada lá. De novo, ó que bonitinho, essa vai ser fácil. Porto Alegre, só isso. Para que tem o resto? Para você saber entender o gráfico, para você ter ideia de mundo, para você pesquisar. Esse ano tem uma tendência, assim, mesmo sabendo que a gente vai estar num monte de TV aberta, também vai ter uma tendência de ter uma certa propaganda do governo, precisa. Concorda comigo? Não acho nada impossível nesse sentido. Vai ser parte. Então vamos lá. Pessoal, olha que amor. Tio Elton, eu vou abacalhar de novo. Você vai falar que é 10. 9,8% é quase... E nós físicos não podemos falar absolutamente nada, porque a aceleração da gravidade 9,81 vira 10. Vezes metro por segundo ao quadrado, se você colocar 9,81, o pessoal não faz, né? Então, tá lá. Então, olha que bonitinho. Eu sei que nessa região aproximadamente 10%, ou seja, aproximadamente 10% dessa coisa, quase dessa coisa, está com um problema de desemprego. Tio Elton, de novo, por que eu estou forçando a barra nisso daqui? Dá uma olhada na distância das respostas. De novo, claro. 20, 25, é suficiente. Se for muito próximo disso aqui, eu já teria uma certa dúvida. Daí faz bonitinho, 9,8 faz a conta. Então vamos lá. Eu sei que aqui a gente está tentando ganhar tempo numa prova que requer habilidade de resolução rápida. Vai ter coisa e não mais rápida. Isso, e não é toda a questão que você vai fazer rápido. Então, de repente, essas técnicas de saída rápida, 9,8 arredonda para 10, por que não? Agora, claro, observe as respostas. Se tiver tudo meio grudadinho ali, aí você não vai ter certeza. Ele vai levantar tchau para mim, ele quer ver? Então vamos lá, ó povo, isso aqui você corta 10% dessa coisa, daria mais ou menos, olha o que sobrou lá, 10%, corta as bolinhas, o Elton não pode cortar as bolinhas, a Paula pode cortar as bolinhas. Daí, essa coisa aqui para meninos fica ruim, ó, essa coisa aqui dá aproximadamente 25 mil. Só cuidado com isso, que assim, 10%, pensa no que você 10% é um número maior do que eu quero. Tranquilo? Eu queria 9,8. Se ele é maior, eu vou pegar um valor menor do que isso. Então assim, cuidado por não bancar o louco, né? 25 mil, tá lá. Não, eu tenho que pegar um pouquinho menor. Cuidado. Então, 24 mil. Mas eu acho que não é nada assim que inspira uma grande... Você tem que... Você vai arredondar o número, vê lá, pense como é que você está arredondando. Arredondou para mais. Beleza? Beleza. Sobreviveram todos? Sim. Então tá. Povo, pelo que eu sei daquela história do minutinho ali, a gente vai se despedir. De novo, espero que não tenha deixado ninguém traumatizado. Os caras assistem a primeira aula. Errei a primeira, falei assim, não, nem vou ver esse troço mais. Na outra eu vou sortear vagas. Eu tenho os dados lá. Então assim, valeu, obrigado pela aula. Semana que vem tem mais alguma coisinha. Na verdade, vocês não sabem que é semana que vem, porque vai ser na continuação. Né? Não, mas mesmo assim vai ser semana que vem. Vai, ó, eu consegui fazer cálculo. Na sequência, o Elton, o nosso... mentor e numerologista de plantão, e a tia Paula que nos aguenta até o final, beleza? 5 minutinhos de descanso. Bom, até mais.